Nós tivemos a reunião pode ser da Direção Nacional, do Conselho Estratégico Nacional. Gostávamos de ter muito mais destas reuniões, simplesmente a pandemia tem-nos dificultado desse ponto de vista a vida, mas temos funcionado por Zoom e online. Uma das preocupações que há é a disseminação territorial do Conselho Estratégico Nacional. Porquê? Porque através dessa disseminação territorial nós conseguimos muita gente a participar, muita gente a dar ideias e a formar em cada uma das secções temáticas as melhores ideias para o país, que depois se refletem em projetos de lei que nós apresentamos ou em projetos de resolução e no fim que se refletem naturalmente no programa eleitoral que o PSD vai apresentar. Nesse sentido, fizemos ali um ponto de situação, secção a secção, e o trabalho em que cada um está. Pergunto-lhe como é que reage às palavras do Presidente do PS, Carlos César, que afirmou hoje ser imoral retirar vantagens políticas do acidente com o carro do Ministro da Administração Interna. Eu penso que sim, eu penso que é imoral tirar vantagens políticas do desastre que houve com o carro do Ministro da Administração Interna. Desse ponto de vista, se ele estiver a quem ele estiver a dirigir, estará eventualmente com razão. Não está a dirigir seguramente ao PSD, que não fez isso. Eu próprio levantei apenas uma questão. Nós temos de ter um relatório que nos diga exatamente como as coisas aconteceram, a velocidade do carro circulava, é elementar, tem de se dizer isso, e depois uma notazita que eu estranho, que tem a ver com o facto do carro não estar registado, como sabe, e depois veio ser dada uma explicação. E isto não tem nada a ver agora com o desastre em si, quer dizer, mas o Estado está a utilizar automóveis que ainda não foram perdidos a favor do Estado. Portanto, se um juiz vier a determinar o contrário, bom, o Estado vai ter de devolver o carro ao dono, onde estão lá metidos milhares e milhares de quilómetros. Eu tenho sérias dúvidas, eu não sei se isto é praticado há pouco tempo, se é praticado há muito tempo, mas eu tenho sérias dúvidas se isto é correto. O carro tem um dono, enquanto não for perdido a favor do Estado, o Estado não o deve utilizar. Agora, isto não tem nada a ver em concreto com o desastre. Portanto, o Presidente do PS não está a falar seguramente para o PSD, não é? Em relação às explicações que o Ministro deu ontem pela primeira vez, embora curtas, foram satisfatórias em relação a estas situações? O Ministro da Administração Interna, aquilo que disse ontem, na prática, devia ter dito já há bastante mais tempo. Eu tenho, obviamente, e penso que isso é transversal aos 10 milhões de portugueses, tenho, obviamente, muito respeito pelo sofrimento que uma situação destas acarreta para quem a vive, não é? E ele refere que é o sofrimento de quem vem no carro como passageiro, e eu adiciono, ou como motorista, pode ter responsabilidade ou não ter, mas é uma situação absolutamente dramática. E, portanto, eu penso que não há ninguém que não tenha respeito por esse sofrimento. E, portanto, eu compreendo que não falasse logo no imediato. Compreendo isso perfeitamente. Agora, passaram-se 15 dias e, portanto, acho que já devia ter falado, mas o relatório que vai sair é que vai falar por si sobre as circunstâncias em que as coisas aconteceram. Rui Rio, falamos do Ministro fragilizado, Ministro que não se demite, deixando essa situação para o Primeiro-Ministro. Nesta altura, o que é que devia ser feito? Eu, sobre esse ministro e outros ministros, digo sempre rigorosamente a mesma coisa. O Primeiro-Ministro é que sabe o momento em que deve substituir os ministros. É da inteira responsabilidade dele. Há depois situações que se vão arrastando e que, se o Primeiro-Ministro insiste em não fazer a mudança, passa a ser ele o responsável político direto por aquilo que acontece nesse Ministério. No caso do Ministério da Administração Interna, não por esta situação última, mas por as muitas situações acumuladas, não é? Eu já disse que, se fosse comigo, este não seria o Ministro da Administração Interna, já teria trocado. Mas isso era se fosse comigo, não é comigo, é com o atual Primeiro-Ministro. Portanto, aquilo que acontece neste momento é que tudo aquilo que acontece de responsabilidade ao nível do Ministério da Administração Interna é do Primeiro-Ministro, que insiste em dizer que tem um excelente Ministro e que, portanto, está tudo bem. Se está tudo bem, é ele que está a assumir diretamente as responsabilidades. Isto é válido para este Ministério e para todos os demais Ministérios, onde nós, aliás, ultimamente temos ouvido diversos ministros a
a dizerem que gostariam de sair, o que também, naturalmente, não é um sinal muito favorável para a dinâmica do governo. Em relação ao Covid-19, em relação a muitas das restrições que têm sido feitas nestas últimas 2 semanas, há quem diga que é inconstitucional. O que é que devia ser esclarecido uma vez por todas, também na Assembleia da República, para que situações como esta e que haja gente também... Eu não sou constitucionalista nem sequer jurista, mas não me custa nada a perceber que um recolher obrigatório com uma simples um despacho governamental ou coisa parecida, que não é constitucional. Isso parece-me absolutamente evidente. Por isso mesmo também, não sei se é exatamente isso que está determinado ou se o que está determinado é apenas solicitar às pessoas que não saiam de casa a partir das 11 horas. Agora, se for com caráter imperativo, não custa muito entender que tem de ser um mecanismo legal diferente deste. Está na Figueira da Foz, acompanhado de Pedro Machado, candidato do PSD à autarquia. Como é que vê a luta autárquica na Figueira, nomeadamente depois de Pedro Santana Lopes ter apresentado uma candidatura independente? A luta autárquica, não só na Figueira, como nos 308 concelhos do país, do ponto de vista do PSD, é obviamente para em todos eles se empenhar e conseguir o melhor resultado possível. Temos consciência que, em algumas autarquias, é muito difícil o PSD ganhar, como é evidente, designadamente quando elas se situam mais a sul do país, e é mais fácil ganhar a norte do país. Depois, algumas, nós temos, digamos, conhecimento que podemos ser mais ambiciosos e lutar por uma vitória que está mais próximo de acontecer. Uma delas é seguramente a Figueira da Foz, e nós estamos aqui na Figueira da Foz hoje também para, com isto, demonstrar a importância que damos à Figueira da Foz e, em concreto, a confiança que temos no nosso candidato Pedro Machado aqui na Figueira. Mas surpreendeu a candidatura independente da Já vai há algum tempo. Se houvesse alguma surpresa, neste momento já não tinha surpresa nenhuma. Sim, de certa forma, surpreende um bocado porque sai assim um bocado fora de contexto e não se entende assim muito bem o porquê dessa candidatura. Eu, pelo menos, não entendo muito bem, mas as pessoas são livres de se candidatarem ao que querem e como apetece. Tá? Que venha daqui da Figueira da Foz uma parte daquele empurrão que disse também para a noite das autárquicas? Não, desse empurrão que está a falar, não conto vir daqui da Figueira da Foz, porque esse empurrão que está a falar é o empurrão que era dado por ter um resultado ainda pior em 2021 que em 2017. Ora, aqui eu conto exatamente com o contrário, portanto, conto com um empurrão no sentido ascendente, como é lógico. Muito obrigado.